Você formou aqui em São Paulo. Eu comecei minha formação em São Paulo, na Faculdade de Artes Alcântara Machado, por conta de todo o trabalho de regência em ópera e regência em coro. Mas logo no começo da minha formação, eu fui para a Alemanha, para Stuttgart, a convite de um professor de coral, que eu cantava no coral. Falou, vem cá, vai ter um curso aqui para você ver, sei que está querendo ser regente. E era uma masterclass que ia durar 2 semanas. Daí ele falou, vamos lá para a masterclass. E olha como que Deus começa a mexer, né? A masterclass a gente ia estudar a Paixão segundo São João de Bach. Olha. E é uma peça fantástica. Isso, Bach foi sem dúvida alguma um compositor assim de uma genialidade muito grande. E ele falou, vamos lá, vamos aprender isso daí, vamos fazer esse curso. Eu falei, vamos, com certeza. Mas eu estava com 18 anos e o curso ele era assim, qualquer pessoa podia ir para lá, mas no primeiro dia, todos os regentes iam reger o coro e a orquestra de Stuttgart, que é uma das maiores orquestras para Bach, especializadas em Bach. E daí o diretor, que é o Helmut Rilling, que é o regente principal, ia escolher de todos esses regentes, 6 regentes, para serem os regentes ativos na Masterclass. É como se fosse todo mundo lá, só que ele tinha que ver quem vale a pena, quem não vale a pena. E os outros podiam assistir, mas como assim? Simplesmente assistir uma aula por longe. Eu devorei a Paixão segundo São João. Mas assim, o mais maluco, e é o caminho também que a gente vai trilhando, era a Paixão segundo São João de Bach, então era em alemão e a tradução de Lutero. Porque não era tão ruim a tradução de Lutero, mas para o alemão era uma coisa bonita e tal. Mas aquilo foi me colocando ali de novo em contato com Deus. E eu olhei aquilo, eu lembro que eu decorei a Paixão inteira em alemão, porque a gente precisa aprender tudo isso. Olha que bonito. O pessoal ligando para mim e o notebook aparecendo aqui. Essas coisas fazem parte, não é? Não tem problema, não precisa nem cortar. Não, tá tudo certo. É bom assim que a gente toma água aqui. Obrigado, Eric. Pode voltar aí. Não, mas pode clicar na logo que ela já volta. 2 vezes nela que ela volta. Não tá indo, né? Deve ter travado ali. Deu vê aí, no próprio notebook. Aí. Obrigado, Eric. Sim, aí. Que maravilha. Não, com certeza. Apareceu o nome, quem que é, não? Era sua esposa. Sabia, cara, minha esposa. A gente já sabe como hoje ela não tá aqui na gravação, mas ela tem que aparecer de alguma forma. A minha tá aqui, ó. Sempre aparece. Tá aqui. Depois eu conto pra ela, Érica, a participação dela aí no nosso Santo Flow de hoje. Então você devorou ali a Paixão segundo São João. Eu peguei aquela paixão, decorei a Paixão segundo São João, porque você tem que decorar a parte musical, a parte dos instrumentos e também o texto, que é tudo cantado. Você tem os solistas. Dá quanto tempo, mais ou menos? Aqui são quase 3 horas de música. 3 horas? São 3 horas de música, porque ele é toda a Paixão inteira. Então ele apresenta, é muito bonito. Ele pega a tradução, então ele coloca, por exemplo, ali você tem João Evangelista, que vai narrando. Decorou, cara? Decorou a letra também? Eu decorei a letra. Então eu fui Como pegando começa? tudo Você aquilo lembra, lá. Você Começa, por exemplo, com Erbarme dich, o Gott. Tenha piedade de mim. Então Bach, ele pega um coral. Você começa em mas decorou em alemão, tudo você? Em alemão. Eu tive que decorar tudo em alemão. Você já falava alemão? Então, eu comecei com alemão por conta de um coro que eu regi. E daí o alemão sempre foi me despertando assim um interesse. Então eu fui começando a aprender alemão, escutar o alemão. E daí aquilo lá foi entrando na minha cabeça. Porque assim, como músico e como regente, eu tenho que saber diversas línguas. Sim. Principalmente, por exemplo, o alemão, o italiano, o francês. Essas 3 línguas são as principais no mundo da ópera. O russo também entra. E daí você fala tem... russo, cara? Russo eu consigo assim ler um pouquinho. Então você tem Spasiba, Dara. Isso é muito tranquilo. Mas... É muito... Não, é muito tranquilo. Isso é muito tranquilo, né? Isso aqui é besteira. O cara lê russo, cara, é muito tranquilo. Não, você tem razão, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Desculpa. Eu tenho que aprender. Muito tranquilo. É muito difícil, Sim, viu? Foi muito difícil. Muito Vou voltar aqui.
É. Não, mas... Sim, vai lá. Mas E o russo, e o que mais que você acha que é importante saber também? essas são as principais. Porque é como se fosse assim. A gente precisa entender o que significa, o que fala tudo aquilo, mas existe um sistema muito mais fácil que é... Então, toda vez que, por exemplo, eu vou saber ler aqui o Santo Flow. Então, se eu pego, por exemplo, alguma coisa também escrita em latim, eu preciso saber ler como que vai soar um X, um C-O-E, eu sei que não vai ser coelis, eu sei que vai ser cellis. Então, isso todo músico também precisa saber disso. Então, também a gente tem isso na nossa grade, né, da faculdade. Porém, para mim não bastava esse ponto assim, eu sei pronunciar. Não, eu queria também aprender a falar as línguas. Então, o alemão foi dessa maneira. Daí Quando você chegou lá, você já sabia, já... Não, eu sabia o básico. Sabia o básico. Então, eu falava assim, bom dia, como está? Eu tô impressionado. Decorou há 3 horas de Porque coisa. você fica naquela... Isso, a paixão te apaixona. Você fica aquilo lá, e para você estudar, você tem que ir repetindo. Você tem que ir repetindo, repetindo, e aquilo lá fica na sua cabeça depois de um tempo. Né? Então, aprendi o básico. E o mais legal é que daí, quando eu cheguei lá, 18 anos, na frente, daí tinham 50 regentes, e daí os 50 regentes iam, eles chamavam, ia tirar 6. Daí ele ia, cada regente ia lá, regia uma parte, porque daí ele falava, olha, eu quero que você reja essa parte. Daí os músicos iam lá, os regentes iam lá e abria a partitura deles e regia. E eu já era uma fase meio assim que não me sentia, que eu luto com isso até hoje, peço sempre a Deus, que é aquela questão da humildade. A gente tem que trabalhar isso sempre muito bem. E eu cheguei lá com meus 18 anos sem minha partitura, porque você tem que ter a partitura. Sim, a partitura. Eu cheguei sem a partitura. De cabeça. Isso lógico, foi aquela coisa assim. E o maestro, que é o Helmut Hilling, ele olhou para mim e ele já sacou, né? Falou, que é esse moleque aí, chegando aí, vai querer agora dar uma de bonzão e tal. Falei assim, tá bom, você vai reger o coro inicial. Daí eu peguei, estava preparado para começar a reger, e ele virou e falou assim, do compasso 23. E lógico, daí eu falei, pronto, compasso 23. Só que na minha cabeça eu tinha estudado bem, a esposa é professora de matemática, então eu estava tudo aquilo lá na cabeça. Falei assim, tá bom, compasso 23. O coro começa no compasso 26, porque eu lembrava disso. Então eu virei para a orquestra, virei para o coral, falei assim, compasso 23, 3 compassos antes do coral. E comecei a reger. Bom, resumo da história. Eu fui escolhido um desses 6. Tá. Então, assim, aquilo lá foi muito bonito para mim. A parte do compasso eu não entendi, foi nada. Não foi... Era 26. Vai começar aí 3 compassos antes, não sei o quê. Acho que a gente podia fazer um momento Santo Flow. A gente pega aqui, dá aula de música, solfejo, tudo, compasso. Eu estudei matemática, minha esposa é matemática. Mas tudo bem, essa parte... Depois eu vou perguntar um pouco mais sobre isso. A gente desenha isso, fica mais fácil. Mas tudo bem. Fica mais fácil de entender. É legal. E eu fui um dos escolhidos. Fiquei muito feliz, lógico. Continuei aquele trabalho. E quando eu voltei... E aquilo lá foi me aproximando sempre um pouco mais de Deus. Sim. Mas eu tinha histórias muito engraçadas, porque a Alemanha, principalmente esse lugar onde eu estava, é predominantemente protestante. Certo. Só que eu, com toda a minha cultura e a raiz católica, eu entrava nas igrejas, e tinham muitas igrejas muito bonitas, também, mesmo protestantes. Era muito engraçado que eu estava do lado dos meus amigos, entrava, procurava sempre onde que estava. Uma imagem, né? Uma imagem, nada, de vez em quando queria me ajoelhar, daí me esquecia, falava, opa, aqui não, né? Aqui não tem. Aqui não tem. E daí olhava, então assim, isso me fazia falta. Mesmo falando de Deus e cantando tudo para Deus, a música era muito bonita, mas me fazia falta. E eu volto para o Brasil, depois disso, uma semana depois eu recebo uma ligação desse regente, do Helmut Hilling, que era o diretor de tudo. E o Helmut Hilling fala, Vinícius, gostei muito do seu trabalho, você é um jovem regente, a gente gostaria de te oferecer um estipêndio, um valor para que você possa fazer masterclasses dessa maneira durante os próximos 3 anos, até o final da tua formação. Então, ele me deu essa... É como se fosse uma bolsa. Sim. E eu comecei a viajar com ele e com a orquestra dele. Então, eu fazia a Alemanha,
algumas partes da Europa, outros países do lado, e Estados Unidos. Então eu passava um tempo no Brasil, um tempo na Alemanha, um tempo nos Estados Unidos, e durante esse período eu fui me formando e terminei meu bacharelado em música, então aqui no Brasil, só que com toda essa bagagem também na Alemanha e nos Estados Unidos. Muito jovem, né? Você é. Jovem, porque daí eu fui terminar tudo com 21 para 22 anos. Então, e aquilo lá subia na cabeça, lógico. Sim.